Retornando então aqui, pessoal, no programa Viver Saudável, onde o tema proposto hoje para nosso bate-papo são os remédios naturais. Primeiro bloco, nós conceituamos remédios naturais, nós falamos sobre a questão de medicamento versus remédios, nós falamos sobre a fitoterapia, os grandes benefícios que elas nos traz e também os outros tipos de remédios naturais que estão aí ao nosso dispor. É a água fluidificada, é o bom sono, é uma alimentação equilibrada, é um exercício bem feitinho, como foi dito, né? Muitas pessoas estão aí, muitas vezes nas academias, e achando que estão ganhando saúde, e muitas vezes estão perdendo saúde. É exatamente isso, gente, né? Porque o trabalho não é feito com moderação. E aí você acaba, de certa forma, jogando teu corpo numa fogueira inflamatória, num estresse oxidativo muito grande. Mas isso é tema para um próximo programa. E agora, segundo bloco, nós gostaríamos de estar conversando com vocês a respeito dos remédios naturais e a espiritualidade. Que correlação que existe entre essa situação natural, ou seja, vindo da natureza, as coisas que são mais, vamos dizer, complementares, mais alternativas, correlacionada com a espiritualidade? Eu queria conversar também com você, para fazer a correlação, do efeito que chama efeito placebo. Tem o efeito placebo e o efeito nocebo. Vamos explicar. O efeito placebo é uma situação utilizada quando eles querem provar a eficácia de um medicamento. Então a indústria tem um medicamento, escolhe determinadas pessoas, onde algumas pessoas vão tomar o remédio, outras pessoas vão tomar uma pílulazinha de açúcar, que é igualzinha. Ninguém sabe dos que vão estar tomando qual é o remédio e qual é o que não é remédio. E mesmo o que não é remédio, que é uma pílulazinha, consegue ter níveis de melhor, às vezes de 70%, 60%. Até tinha uma pessoa, um cientista muito engraçado, que ele falava, eu vou fazer patente de placebo, porque serve para um monte de coisa. Então, o efeito placebo, o efeito nocebo, são efeitos onde atuam no nosso psiquismo, atuam no nosso psicológico. Então, como que um remedinho de açúcar vai fazer funcionar a pessoa se sentir melhor? Porque ela ativou o processo interno, mental. Então, nós sabemos que uma palavra pode ter um efeito placebo, um efeito de cura através do psiquismo. Mas também uma palavra mal dirigida pode ter um efeito nocebo. O que é isso? Um efeito de levar a uma doença. E por isso eu fico muito atento aos colegas médicos na hora de dar, por exemplo, um tipo de orientação, um tipo de informe de um processo que eles estão analisando de um paciente, eles pioram o processo causando o efeito nocebo. Então, sempre falar o positivo que existe numa situação, sempre buscar, né, existe toda uma situação, bom, escolhemos o positivo para falar para a pessoa o positivo, a coisa boa, porque isso vai fazer um bem-estar. Me recordo de um livro, Medicina e Milagres, escrito por um oncologista, onde ele relata que uma paciente foi trazida para ele era cirurgião, com muitas dores tal, e tudo indicava que era um tumor abdominal. Ele abriu a paciente na cirurgia e estava todo tomado o tumor e ele fechou. E falou para a família, não pude fazer nada, porque o tumor já tinha tomado todo o abdômen dela. Ah, mas não fale isso para ela é muito impressionada. Mas como eu não vou falar isso para ela? Mas isso é o que aconteceu. Mas tudo bem, o senhor pode fazer uma mentirinha piedosa, que ela vai ficar melhor. Deixa que esses últimos tempos dela, que sabe quanto tempo, ela fique melhor, pelo menos nessa notícia. Falou, tá bom, mas vocês estão sabendo. Aí, quando a paciente acordou da cirurgia, da anestesia, perguntou, doutor, o que era? Falou, não, era um problema de vesícula, nós tiramos a vesícula e está tudo bem. Mentiu para ela, né? E aí, o que aconteceu? 2 anos depois, essa paciente chega no consultório dele, a enfermeira trouxe a ficha, e quando trouxe a ficha ele falou, não, essa paciente já morreu. O caso dela era de 2, 3 meses. Bom, se ela morreu, o espírito dela, a alma dela está aí. E a mulher voltou, ele ficou surpreso, como é que ela podia estar viva? Fez os exames, ela não tinha mais nada.
Então ela fala, doutor, na época eu estava tão preocupada que eu tinha uma doença grave, e quando o senhor me deu a informação que era uma coisa simples, eu fiquei tão bem, e hoje eu vim só fazer uma revisão. E ele fez os exames e não tinha mais nada. Quer dizer, ali houve um remédio natural de cura, da força da fé, da confiança, e de uma pessoa que nem sabia. Então, hoje já fizeram situações onde iam operar a pessoa e faziam todo a anestesia, faziam todo o campo. A pessoa ia para o centro cirúrgico, colocava todas as roupas, dava anestesia, mas não operava. Fazia um pequeno cortezinho na pele da pessoa. E a pessoa estava anestesiada, não fazia cirurgia, voltava. E a pessoa ficava curada sem ter feito a cirurgia, por exemplo, do joelho ou de alguma outra região. Então tem coisas que a gente ainda não entende. E o que o Cristo nos ensinou muitas vezes. Ele falava, tu queres que eu te cure? Olha a pergunta do Cristo. Tu queres que eu te cure? Mas claro, né? Porque ele sabia que muitas vezes nós inconscientemente bloqueamos a nossa cura. Nós vamos contra a nossa natureza, que é uma natureza de cura, que pode empreender qualquer tipo de cura. Nós bloqueamos pelos nossos conceitos, maus conceitos. É justamente isso, pessoal, né? O preconceito que existe. Mas antes de falar do preconceito com a questão das curas naturais, dos remédios naturais, nessa situação, nessa história que você acabou de relatar, o psiquismo influenciando o corpo através de uma informação. Ali foi o médico que deu uma informação, mas muitas vezes a informação vem da nossa fé, né? Daquela energia no qual nós nos conectamos com a espiritualidade superior e conseguimos sim a cura, né? Porque ela se movimenta. Tem até algumas leituras que explicam a questão cerebral correlacionada quando você recebe estímulos positivos, pensamentos positivos. Já fizeram comparações em ressonâncias magnéticas mostrando que o cérebro ele sofre iluminações, diríamos assim, em determinadas áreas cerebrais que vão acionando determinados receptores, que vão sintetizando determinadas substâncias que realmente vão patrocinando mudanças fisiológicas no corpo, né? Então é muito importante que nós tenhamos essa visão também e acreditemos realmente, porque é possível, gente. Quando eu estou lá dentro de uma situação espírita, né, de uma casa espírita, num trabalho de cirurgias espirituais, tenha certeza, né, todos os nossos amparadores espirituais, todas as correntes, porque, gente, nós sabemos, né, no desencarne a gente só está livre do corpo. Nós continuamos, tá aí a teoria reencarnacionista, tá aí a vida eterna. Por que não, naquele momento onde você tem uma ambientação apropriada, você tem um campo energético favorável, você não ter realmente o trabalho desse pessoal unificado, que através de bons pensamentos, que através de um ambiente energizado, ele realmente traga essa energia imobilizada da fé. E a cura acontece, porque nós sabemos também, pessoal, que o nosso corpo físico é esse que você reconhece, que você se identifica, mas também existem os outros corpos que nós temos, né? O nosso duplo etéreo, o nosso campo astral, somos todos esses campos unificados. E neste momento, desse remédio natural, que é a questão do campo vibratório que se forma dentro de uma cirurgia espiritual, existe acesso a esses campos, né? Pela diferenciação energética, e é onde começam assim, as modificações que se somatizam no corpo. E aí a pessoa realmente encontra a cura, mobilizada pela sua fé, que é um remédio natural, e o estímulo que ela recebe ali da corrente espiritual, ou às vezes do orador que está ali, ou às vezes do médium que está recebendo muitas vezes aquele médico espiritual. Então isso, pessoal, realmente é um remédio natural. Mas ainda tem muita gente que tem preconceito com relação a isso. Primeiro, é alternativo? Se é alternativo, não tem tanta força, não vai ajudar. Como é que vocês acham, né? E aqui nós estamos na pauta de discussão,
Por que será que ainda o pessoal tem tanto preconceito com relação aos remédios naturais? Ainda se quer muito só o sintético. Isso é uma cultura que foi produzida, né, pela indústria. Existe uma indústria da saúde que foi produzindo isso, esse conceito de que não, bom é o que você tem do remédio já pronto, o medicamento, e nós precisamos rever, né? Conversar aí com as nossas avós, bisavós, para poder aprender alguma coisa, como é que eles faziam tantas coisas. É lógico que hoje existem muitos processos que nos ajudam muito, graças a Deus, lógico, mas o preconceito hoje em dia é por ignorância, né? Todos os preconceitos são ignorância. Exato. E lembre-se, muitas vezes quando você fizer uma sintonia espiritual, através da prece, por exemplo, você poderá estar recebendo uma cirurgia espiritual na sua casa, não precisa ir num lugar adequado, dependendo da tua sintonia. Os espíritos bons, nossos amigos espirituais, estão sempre dispostos, entre aspas, a nos ajudar. Depende da nossa comunicação. A gente, sintonizando, sempre virá o auxílio divino. O problema é que nós não paramos, muitas vezes, para sintonizar com esse auxílio divino. Lembrando que, para talvez fechar o programa, que temos a necessidade, ainda no nosso planeta, de expiação e provas, a doença. Nós precisamos ainda ficar doentes, porque a doença ainda é um processo de expiação. Mas não necessariamente que continuemos doentes. A doença pode vir, mas ela não precisa ficar muito tempo com a gente. Um grande abraço e muito obrigado pela sua presença no nosso programa Viver Saudável. E agora os recadinhos finais, pessoal. Se você ainda não se associou ao Clube Amigos da Boa Nova, vá lá, 0800 12 18 38. Associe-se, venha fazer parte aqui do Clube do Bem, esse clube aqui maravilhoso que oportuniza que mais pessoas estejam conosco, que leva informação. Claro, cada vez que a TV se amplia, mais pessoas são atingidas e mais pessoas recebem essas informações. E vá lá, nos siga nas redes sociais, Instagram, né, que é o @Mundo Maior. Também através do YouTube, você pode encontrar o nosso programa. E se você também quiser relatar a sua história, vá lá. Nosso e-mail é viversaudável@feal.com.br. E nós vamos nos despedindo. Gostou desse vídeo? Compartilhe essa ideia. E vamos realmente nos sentindo muito felizes de podermos estar sempre junto a vocês, levando informações, inovações, para que você se sinta mais feliz e se sinta mais saudável. A gente se vê no próximo programa.